Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, na devocional de número 44, nós queremos meditar sobre o tema Uma Disciplina Necessária. Eu convido você a abrir a sua própria Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, os versos 18 a 22. O jejum não estava previsto claramente na lei. Então, se você procurar dentro da lei, nas orientações dadas por Deus a Moisés para o povo, você não vai encontrar uma clara definição de jejum. Entretanto, quando nós lemos Levítico, capítulo 16, versos 29 e 30, e Levítico 23, do 27 ao 29, nós encontramos a expressão afligireis a vossa alma, que está associada ao dia da expiação, ou Yom Kippur. Esse era o dia em que o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício de um animal, de um cordeiro de um ano, sem defeito, sem mancha, pelos pecados de toda a nação. Então, uma vez por ano apenas isso acontecia. Esse era o dia da expiação, esse era o dia do Yom Kippur. Naquele dia especial, quando era oferecido o sacrifício pelos pecados do povo, então eles deveriam afligir a alma em profunda tristeza e contrição por causa dos seus pecados. Em Lucas capítulo 18, os versos 11 e 12, nós encontramos que judeus mais religiosos, como os fariseus, eles observavam o jejum normalmente 2 vezes por semana. O texto inicial nos mostra que os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Jesus ele não revoga nem condena o jejum. Ainda que algumas pessoas tentem olhar para o jejum como algo ultrapassado da velha aliança, do Velho Testamento, o que nós podemos observar claramente é que Jesus ele não revoga o jejum, ele não condena o jejum, e ele também não mostra que haja erro em jejuar na mesma proporção da parábola contada. O que nós entendemos é que Jesus condena as motivações do coração. Quando alguns perguntaram sobre os discípulos de Jesus jejuarem, o mestre respondeu que naquele momento não poderiam jejuar porque era tempo de festa, porque o noivo, o próprio Jesus, estava com eles. E então ele afirma que chegaria o momento em que jejuariam. Então Jesus, assim, ele está aprovando o jejum, o mesmo tipo de jejum que os discípulos de João e os fariseus praticavam. Não se tratava de um jejum anual, da data do Yom Kippur, do dia da expiação, mas segundo o costume que se tinha naquele tempo. Por exemplo, como foi citado, os discípulos, os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Isso era o natural, era o comum para eles. Ainda que a motivação de alguns ou de muitos pudesse ser errada, o jejum não era anual, mas semanal. Todas as semanas eles jejuavam. E nós encontramos, por exemplo, Jesus jejuando 40 dias quando foi levado ao deserto. E isso nos revela que Jesus não fez o jejum anual de um dia. Jejuar no deserto revela Jesus em domínio sobre a própria carne, rejeitando as ofertas do diabo e em objetiva consagração da vida a Deus diante do desafio do ministério que teria início logo em seguida. Então, nós encontramos Jesus jejuando 40 dias e isso é fora do padrão. Portanto, o que nós encontramos em Jesus é uma clara aprovação do jejum como uma forma de consagração pessoal, de mortificação da carne, de domínio sobre as próprias tentações e de entrega da vida de forma plena ao Senhor, a Deus, para que Ele possa governar de fato os nossos dias.
Então, se vemos que o jejum era importante para Jesus, o jejum também precisa ser importante para nós. O jejum ele pode variar de diversas formas, de pessoa para pessoa, do motivo pelo qual se jejua, como a abstenção de toda alimentação de um dia, de toda alimentação líquido no dia, ou de vários dias seguidos deixando de se alimentar de toda a refeição ou de alguma das refeições, seja do almoço, seja do jantar, seja do café da manhã, enfim. O jejum como a abstenção de se alimentar para a mortificação da carne e consagração do coração a Deus era aprovada por Jesus e, portanto, deve ser também por nós.